Prezados irmãos, prezadas irmãs, estamos iniciando o nosso estudo de número 22 do livro A Caminho da Luz. Neste estudo vamos ver as relações entre a Reforma Protestante, a Invencível Armada, os grandes conflitos religiosos. E será um estudo muito interessante, porque Emmanuel vai nos esclarecer muitas coisas que ocorreram naquele período, de 1500 até, digamos aí, 1800, 1900. E então, nós teremos uma possibilidade de ver todos os eventos mais relevantes da época sob uma visão da espiritualidade. Então, sempre Emmanuel vai colocar essa visão dos mentores amigos ajudando o homem na sua caminhada, e como Jesus, como grande organizador de todo esse projeto, que é o projeto humano, onde nós estamos evoluindo há milênios. Aliás, o mundo é um grande palco, construído de uma maneira maravilhosa. O cenário é a natureza, e os habitantes dessa natureza são os atores, as atrizes, os protagonistas, coadjuvantes, e o enredo vai acontecendo. O enredo é sempre em busca da sua imortalidade, em busca da sabedoria, em busca do amor. Por isso que nós, ao lermos a história, ao estudarmos a história, nós vamos observar este homem num progresso, saindo de um período bem simplista, né? Bem selvagem, bem primitivo, para um período mais atual, que é o período tecnológico. Então, isso tudo realizado pelo homem para o homem, sob os auspícios da espiritualidade de Jesus e o comando central de Deus. É isso, é assim que nós vivemos, é isso que representa a vida, que representa o mundo numa linha mais sintética. Então, vamos ao nosso início do estudo, agradecendo sempre a Jesus por essa oportunidade de estarmos estudando juntos, pedindo a Ele a continuidade do amparo, aos mentores, amigos, à falange de Emmanuel, para que nos oriente nesse momento, a fim de que o nosso estudo atinja, né, os níveis que pretendemos, são os níveis do nosso conhecimento da vida pela visão espiritual. Então, vamos aqui iniciando, né? É sempre importante considerarmos, né, que tudo o que aconteceu no mundo aconteceu como respostas aos nossos, aquilo que nós aceitamos, aquilo que nós resolvemos realizar. Então, esta é a grande certeza que nós temos. Nós fomos caminhando e fomos trazendo para nós os aprendizados e vivendo as consequências daquilo que nós fizemos. Agora nós estamos aí prestes a um novo ciclo do planeta, que é o da regeneração. Isso precisa ser muito bem entendido, muito bem aceito, muito bem analisado, porque independente se nós queremos ou não, se nós aceitamos ou não, independente de tudo isso, dentro do espaço-tempo onde nós estamos, os ciclos são fundamentais. Bom, eu estudo 22 de 26, capítulo 21 do livro, Época de Transição. É como rolar uma grande pedra solidificada pelas tentativas e abusos da comunidade humana. Sim, há os acertos, quase todos eles comandados pela mão da providência. Há que crescer e vencer os tempos inglórios. Os atos passados, impensados, servem para preparar o novo. É um período de transição. À Terra, como uma rapsódia, estamos vindo. Sois nossa grande benfeitora. Gratidão, amiga. Então vamos? Lutas da Reforma. Debalde, a Dieta de Worms, de 1521, que condenara Lutero como herege, levando a refugiar-se em Wartburgo, porque as suas ideias libertárias acenderam uma nova luz, propagando-se com a rapidez de um incêndio. Então, vamos colocar aqui uma nota a respeito disso. Olha,
O sudoeste da Alemanha, no estado de Renânia-Palatinado, situa-se a cidade de Worms, que em 28 de janeiro de 1521, numa assembleia convocada pelo imperador Carlos V, julgava Martinho Lutero por crimes cometidos contra a Igreja Católica. Então, essa foi a chamada Dieta de Worms. Não sei, vocês observam essa tentativa da espiritualidade de nos fazer avançar. E, ao mesmo tempo, a nossa tentativa de nos tornarmos estagnados. É isso que nós vemos em momentos da história. Então, Martinho Lutero queria fazer uma mudança, ele precisava fazer uma mudança nos preceitos da Igreja Católica. Com todo respeito à Igreja Católica, nós sempre dizemos isso aqui, mas a Igreja Católica não estava atendendo mais às necessidades do povo, principalmente naquele período da Renascença, onde o homem começaria a ser buscado, ser estimulado a sentir-se homem, a sentir-se ser racional, um ser que poderia progredir. Então, aquela prisão da Igreja Católica nos seus dogmas, nos seus conceitos, estava atrapalhando os planos da espiritualidade. Então, convocaram esse espírito, que recebeu aqui o nome de Martinho Lutero, que alguns dizem que é Paulo de Tarso reencarnado. Então, eles convocaram esse espírito para que ele fizesse dessa orientação para a humanidade de que as coisas não estavam indo muito bem dentro da religião. E o homem precisa desse contato com Deus. Enquanto ele não puder fazer isso por ele vai depender dos sacerdotes e das instituições. No momento em que ele puder fazer isso, não haverão mais necessidades de sacerdotes e nem de instituições para este fim. Haverão, sim, centros de estudos com mestres educando, mas não aquela atitude sacerdotal, aquela atitude de celebrações, de cultos, de ritos, de imagens, nada disso. Por quê? Porque o homem estará desperto para entender a vida na totalidade que ela é, na integração dele com Deus, que é o Criador de tudo. Né? Então, o Arterburgo é um castelo da Turíngia, que fica na Alemanha, situado numa colina sobre Eisenach, no extremo noroeste das florestas daquele estado alemão. Então, foi lá na Alemanha que eles tentaram dar uma segurada no Martinho Lutero. Pode até ter conseguido dar uma segurada nele, mas não conseguiram a ideia. Martinho Lutero foi um grande trabalhador da espiritualidade, um grande trabalhador. Temos que convir com isso. A Igreja começou a sofrer os golpes mais fortes e mais dolorosos porque alguns príncipes ambiciosos se aproveitaram do movimento das massas, confiscando-lhes bens preciosos. O que aconteceu? Mexeu na turma. Então, aquela turma estava toda sob o comando da Igreja. Então, não se mexia. Mas jogou um reagente ali, que foram as ideias de Martinho Lutero, as 95 teses dele, contrárias, né, ao que se fazia na Igreja. E aí aconteceu que virou uma confusão muito, porque os fiéis já não eram mais tão fiéis à Igreja Católica. E aí começou-se uma coisa terrível, que é de confiscação de bens. A exploração. Né? Os grandes historiadores dizem que nesse sistema patriarcal, gera muito a guerra e essa questão da exploração. Então, houve a guerra, vai haver a exploração. Para que haja exploração, tem que haver a guerra. Não é isso que nós estamos vivendo aí ao longo desses milênios. Numerosos camponeses, empolgados pelos direitos do pensamento livre, iniciaram grande campanha contra a Igreja usurpadora, exigindo reformas agrárias e sociais em nome do Evangelho. Claro, o Evangelho é uma instituição, uma proposta plena de fraternidade. Então, não só os príncipes revoltaram contra a Igreja,
mas também os camponeses, as pessoas mais simples que viviam sob um tremendo escravismo lá nas terras dos senhores feudais, nas terras da igreja. Então começou aquele movimento. Nós não queremos isso. Nós queremos resolver isso, aproveitando o movimento da reforma, essas lutas da reforma. De 1521 a 1555, os centros cultos europeus viveram momentos de angustiosas expectativas nos bastidores da tragédia religiosa. Mas, depois da Concórdia de Augsburgo, instituiu-se um regime da mais larga tolerância recíproca. Então, começaram a ter que arrumar acordos. Então, eu já não domino tanto mais, eu já tenho que fazer acordos. Lembra quando a gente estudou sobre os patrícios e os plebeus lá em Roma? Que os plebeus, então, revoltaram contra os patrícios e não queriam mais trabalhar para eles? Que aí tiveram que fazer um acordo. Inclusive, os plebeus começaram a ter até representação no Senado, no Congresso. Então, é assim, quando oprime muito e há uma saída, uma válvula, aí todos aproveitam essa válvula para fazer as mudanças. É assim que a coisa acontece. Então, se nós estamos muito oprimidos dentro de um regime totalitarista, de um regime ditatorial ou uma coisa semelhante, então há sempre um momento da saída. A grande situação, minha gente, é que, pelo que a gente vê da história, as pessoas que encontravam essa saída sempre encontravam pela guerra, pelas revoluções sanguinárias, e não por acordos justos. Porque a vontade, estava oprimido naquela vontade também de ser, de possuir. E quando tem uma chance, eles assaltam aquilo tudo. Esse foi o problema da Revolução Francesa. O problema de outras revoluções que nós tivemos, onde o sangue e a criação de déspotas perturbaram grandemente o progresso da humanidade no sentido ético e moral. Bom, o que é a Paz de Augsburgo, né? Que foi comentado, foi um tratado assinado entre Carlos V, rei da Espanha, e as forças da Liga de Esmalcalda, que é uma aliança defensiva de príncipes protestantes do Sacro Império Romano, em 25 de setembro de 1555, que foi feita na cidade de Augsburgo, na atual Alemanha. O resultado da Paz de Augsburgo foi o estabelecimento da tolerância oficial dos luteranos no Sacro Império Romano. Porque também é aquilo que estava falando. As revoluções não podem ser sanguinárias. As revoluções têm que levar a um concílio, a um acordo, para que as coisas possam ser mudadas, mas de acordo com os níveis da fraternidade. O homem daquela época não entendia isso. Então, ele estava acostumado com a guerra, a apropriação, a exploração. E aí, o que acontece? Eu vou fazer pela guerra. Eu só tiro você do seu poder, da sua colocação de poderoso, se eu enfraquecer você pela guerra. Então, isso vigiu no mundo, né, nesses períodos anteriores. Nós temos que mudar isso. Quando nós falamos do mundo de regeneração, é isso que vai acontecer. As pessoas vão encontrar soluções incríveis para o mundo, para as sociedades, mas através desses encontros de paz, de fraternidade, de serenidade, de igualdade, né? E da liberdade de ser. Isso vai acontecer, minha gente. Ou seja, o mundo naquele futuro, ele será tão bom porque as pessoas vão entender que não serão pelas guerras, que serão pelos acordos, pelas propostas, até pelas renúncias daquilo que eles acham que são direitos. Então, é um acordo geral. Então, o mundo entrará num campo de acordos. Não acordo com material bélico, serão todos destruídos. Todas essas bombas que existem aí hoje, amedrontando a humanidade, serão desativadas. A indústria bélica vai ter que modificar lá os seus padrões, porque elas não vão existir mais. Os grandes regimes, os grandes institutos das guerras não terão mais efeito no mundo. Os grandes centros nacionais
de estratégias e de investigações vão modificar o seu sistema, porque tudo será a favor da paz, a favor do crescimento, a favor da regeneração espiritual, não só de um indivíduo, mas de toda a humanidade. É isso que nós vamos ver. É isso que a história vai contar daqui a alguns milênios ou alguns séculos. É isso que vai contar. Tomara que nós estejamos lá, né, minha gente? As lutas da reforma. O direito do exame livre, porém, dividiu a reforma em vários departamentos religiosos, de acordo com a orientação pessoal de seus pregadores ou das conveniências políticas do meio que viviam. Na Alemanha, era o protestantismo, com os partidários dos princípios de Martinho Lutero. Na Suíça e na França, era o calvinismo, e na Escócia, a igreja presbiteriana. Mas todas elas saíram daquele conteúdo, daquele contexto da Igreja Católica e começaram a criar, então, as suas formas de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. Certo? Então, em cada local, né, você teve aí um líder que trabalhou nisso. Está bem explicado isso, essa presença desses líderes, está bem explicado na história do cristianismo. Se você tiver o interesse de ver, dá uma estudada que você vai ver esses líderes. Né? Na Inglaterra, a questão veio tornar-se mais grave. Henrique VIII, defensor extremado da fé católica, ao princípio, por conveniência de caprichos pessoais, tornou-se o chefe do poder político, assumindo a direção da Igreja Anglicana. Nós estávamos lendo, há pouco tempo, um texto de um espírito, e ele nunca foi sacerdote, nunca foi ligado ao clero, mas ele era católico. Então, ele conta lá no texto dele o seguinte, que quando ele entrava para um culto da Igreja Católica, que ele via todo aquele aparato que tinha lá, né, dos altares, das imagens, e da imagem central de Jesus, ele pensava assim, eu estou protegido. Eu estou protegido. Porque esse santuário aqui me protege. Então, ele disse que ele via a Igreja Católica como um grande santuário, um grande refúgio para a sua alma ainda oprimida, ainda meio rebelde. Então, ele vai contando que, quando se fazia aqueles cultos, que, na verdade, ele não estava ligado ao culto, ele estava ligado à proteção do sagrado que ali era representado para ele. E aí ele vai fazer uma análise atual e fala, que pena que aquela ideia do sagrado acabou. Por quê? Porque as pessoas profanaram o sagrado. Tanto quem dirigia, quanto quem ia lá. Porque ambos, quem dirigia e quem buscava, estava afim dos seus interesses pessoais. Não era mais a busca do refúgio, a busca daquele status de paz interior. Isso aconteceu, minha gente. Por isso que a igreja perdeu o seu domínio. Por isso que as pessoas rebelaram contra aquilo. Mas observem vocês que eles rebelaram ainda pela guerra. As guerras de protestantes e católicos eram terríveis. Coisas horríveis. Chegaram a fazer vela com a gordura, né, do protestante para servir no altar de Jesus. Veja como é que o homem se degringolou do seu sagrado. Então, você tem que pensar uma coisa, aliás, nós todos, nós temos o sagrado dentro de nós, o divino sagrado, que é a nossa essência. Quando nós saímos desse divino sagrado, nós cometemos os mais vis abusos. Então, nós temos o Cristo interno e temos o anticristo, que é aquele que não quer deixar o Cristo crescer, o Cristo dominar. Aí os abusos acontecem, infelizmente. Né? Na França, os huguenotes se encontravam muito bem organizados, mas surgem as complicações de natureza política e o gênio despótico de Catarina de Médicis ordena a matança de São Bartolomeu no intuito de eliminar
o almirante Coligani. Então, nós conhecemos essa noite de São Bartolomeu, que foi de uma matança terrível, né, de protestantes. Olha lá. Os huguenotes os protestantes franceses durante as guerras religiosas na França. Eram majoritariamente calvinistas e membros da Igreja Reformada. Na noite de São Bartolomeu, de 1572, os católicos massacraram esses huguenotes, né, esses protestantes, na França. Somente em Paris, 3.000 protestantes foram exterminados nessa noite. A violência estava espalhada por todo o país e o número de huguenotes mortos foi de dezenas de milhares. Gente, quem fez isso foram católicos, que, como aquele autor disse, viviam naquele santuário da igreja que foi deturpado. Olha que coisa triste. Que coisa triste. Hoje os centros espíritas erguem as suas casas sem aquelas pompas da igreja, mas tem que ser o santuário. O centro espírita precisa ser o santuário de acolhimento, de orientação, porque essa é a tarefa do Consolador. Ele acolhe e orienta. Sejamos firmes no nosso desejo sincero de contribuir com Jesus através da doutrina espírita, né? Coligny foi o almirante da França, né? Está aí a figura dele. O pivô de toda essa matança de São Bartolomeu. Sério, né, minha gente? Será que é isso mesmo? Será que é assim que a gente constrói a nossa identificação com o sagrado? Os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando-a daquela alucinação de morticínio e sangue. Mas precisamos considerar que cada homem, como cada coletividade, pode cumprir seus deveres ou agravar suas responsabilidades próprias na esfera da sua liberdade relativa. Tá certo? Usou mal, né? O problema acontece. Então, nós estamos hoje vivendo no circuito das organizações futuras e das resoluções dos nossos passados, nem sempre muito interessantes no campo da ética e da moral. Então, essas duas palavras, ética e moral, precisam chegar para nós com força e nós abraçarmos essas ideias. Porque este, minha gente, é o caminho que nós precisamos trilhar. Precisamos organizar o nosso mundo. Precisamos. Até aqui, por ignorância, por rebeldia, nós cometemos muitos enganos. Tudo bem, passou. Agora é preciso uma nova etapa. É essa etapa que está sendo proposta para os tempos vindouros, né? Nós vamos pegar, então, hoje, do Brand, né, uma breve história do mundo, uma mensagem sobre esse processo. Olha, na Europa, a Igreja Católica estava em perigo. Ela havia tolerado muitos expedientes e artifícios que garantiam aos ricos e indignos, em troca do pagamento de determinada taxa, a entrada no céu. Isso é um absurdo, minha gente. Eu vou pagar com dinheiro a minha evolução. Acreditava-se que os santos mantinham sob vigilância um depósito de misericórdias e indulgências, das quais uma porção podia ser distribuída a pecadores ricos que, no último momento, desejassem a salvação e pudessem pagar por elas. Martinho Lutero rebelou-se contra os preceitos, né, de uma igreja, preceitos de uma igreja na qual perderá a fé. Entenderam? Uma das coisas que levou a Martinho Lutero a não concordar era isso, quer dizer, eu vou pagar à igreja a minha salvação depois de muitos erros. E tinha casos que chegavam rainhas lá, princesas, né, que elas já pagavam pelos erros dos próximos 3 meses. Elas podiam cometer todo tipo de abuso que já estavam salvas, porque já fizeram a sua custódia lá nas indulgências. Olha, minha gente, isso que é rebeldia e ignorância? Os dois, né?
apropriação indébita. Então, isso não ia poder continuar. A espiritualidade não ia deixar isso. Não era permitido isso. Claro que muita gente não aceitou, muita gente, mas não tinha força de ir contra. Às vezes por medo de ser morto, às vezes por medo de não ter a erudição necessária que tinha Martinho Lutero. Né? Então, essas pessoas não aceitavam. Então, depois que alguém fez, eles ficaram próximos deles, formando aquele grupo de pessoas que também estavam ali protestando contra aquela ideologia católica, que é sempre de apropriar bens. Então, a igreja se desvencilhou do evangelho. Aí que está. O estudo analítico é esse. Ela se desvencilha do evangelho, que é de humildade, caridade, fraternidade. Né? Ela se desvencilha dele para ganhar cada vez mais poder, para dominar o homem, dominar o mundo, fazendo, né, acordos com o Estado. Então, o Estado dominava pela guerra, pela força da espada, e a igreja pela força do dogma, utilizando uma fé, coitado, daquelas pessoas que não tinham condições de fazer uma análise. Então, hoje, quando nós somos convidados pelo Espiritismo para fazer uma avaliação desse passado, fazer uma avaliação nossa em relação a como estamos, isso é gigantesco. Porque nós adquirimos o poder de raciocinar agora convenientemente, entendendo o que é o Evangelho de Jesus. Aí daí a importância do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ensina como que devemos entender a mensagem da moral cristã. Essa é a mudança. Agora, Kardec pegou em alguma espada? Pegou em alguma arma? Não. Ele apenas mostrou. Chamou a humanidade para um grande concílio e disse, olha, aqui está a doutrina espírita pautada nas leis de Deus. Se você quer seguir as leis de Deus, você vai entendê-la. Se você não quiser, lamento, você será um desertor. Não só da doutrina, mas de você mesmo. Isso é muito interessante sabermos. O grande erro dos poderosos humanos pode ser a ignorância de acharem-se acima da razão. Assim perdem o poder e a credibilidade. Então, vamos lá. O grande erro dos poderosos humanos, seja ele qual for, pode ser a ignorância de acharem-se acima da razão. E assim perdem o poder e a credibilidade. Agora vem a Invencível Armada. Muito interessante essa história. Vamos lá. As lutas na Europa em todo o século XVI, por volta de 1500, né? Longe de colimar um fim, dilatavam-se em guerras tenebrosas, mergulhando os povos do velho mundo num terrível círculo vicioso de reencarnações e resgates dolorosos. Guerra dá nisso, minha gente. Não guerreie. Não precisa você pegar faca, espada, arma, nada disso. É dentro da sua casa, é dentro do centro espírita, é dentro do seu trabalho. Não faça guerra. Não é por aí. Faça acordos, onde você deverá ter que ceder também. Porque, afinal de contas, ninguém está totalmente pronto a te servir. Mesmo que você esteja certo. Você tem que dar um tempo para que a pessoa entenda a verdade que você dispõe. Olha, Jesus não deu 2000 anos para a humanidade entender, buscar o Evangelho? Por que eu não posso dar um tempo para aquele que está comigo entender qual é o sentido real da vida e das situações? Então, se você detém a verdade, não faça dela um holofote de 10.000 watts na cabeça de ninguém. Vá com calma. A verdade tem que ser estabelecida aos poucos. Como se não bastasse as guerras religiosas que trabalhavam o organismo europeu desde muitos anos, surge a figura de um príncipe fanático e cruel na poderosa Espanha de então, complicando a existência política das coletividades europeias. As lutas de Filipe II, sucessor de Carlos V, prendiam-se, de algum modo,
aos problemas da reforma protestante. Mas, acima de tudo, colocava ele a sua ambição e o seu despotismo. É aquilo que nós temos que analisar. Por exemplo, Filipe II. Nós podemos falar de Filipe II porque ele hoje é um outro tipo de espírito, com certeza. Mas, quando a gente tem muita potência de agir, como diz Spinoza, quando nós já expandimos certos raios de força, de potência do nosso Cristo interno, a gente tem que tomar muito cuidado com essa potência. Não é? Por exemplo, você tem um Fusquinha. Aí você adquire aí um carro, né, ultramoderno, com uma velocidade muito grande. Então você aumentou a sua potência. A potência no trânsito. Cuidado com essa potência. Então, aquele que tem uma potência muito grande na palavra, no pensamento, nas ações, no conhecimento, enfim, ele tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque senão ele se torna um déspota. O déspota é o resultado de uma potência existente, adquirida anteriormente e não bem conduzida. Esse é o problema do despotismo, é isso. A pessoa não sabia controlar-se, não sabia controlar as suas forças. Não tem problema ter a força, ela é necessária, ela conquista, agora tem que saber controlá-la. Então, quando nós estamos num mundo de provas e expiações, onde muitos espíritos estão aí resolvendo seus grandes erros do passado, muitas vezes oprimidos por eles mesmos, né, cheios de complexos para serem resolvidos, aí surge alguém para pegar mais ainda. Essa pessoa está assumindo problemas complexos para ele também. Então, vejam bem o que é um despotista. Que a gente não seja, né? Aí está ele, né, o Filipe II, uma carinha meio de mal, né? Mas uma cara de uma pessoa que era forte. Então não adianta ser forte, minha gente. O que importa é como eu vou usar essa minha força. Animado com as vitórias sobre os turcos e os muçulmanos, procurou reprimir a liberdade política dos Países Baixos, principalmente da Holanda, encontrando a mais heróica resistência. Suas atividades maléficas, mascaradas com a defesa do catolicismo, espalhavam-se por toda a parte, obrigando o plano espiritual a coibir-lhe os imensuráveis abusos do poder. A pessoa fica cega. Dizem, né, que o poder corrompe. Corrompe por isso, que a pessoa fica cega. Ele acha que pode tudo, que é o dono de tudo, que nada vai impedir. E vai criando essas situações, muitas vezes terríveis, tanto para o social quanto para o individual. Individual ele, individual o outro. Agora, aquele que é massacrado por uma pessoa dessa, com certeza ele está resolvendo uma situação dele de algum momento do passado que ele também massacrou. Então, por que nós vamos viver nesse circuito negativo? Vamos sair dele. Porque no momento que eu começo a fazer o bem, eu não preciso mais entrar no ciclo vicioso. Eu já vou para o círculo virtuoso. Tem pessoas que falam assim, mas então vai ser sempre assim? O ciclo vicioso? Não. O ciclo vicioso é um. E o ciclo virtuoso é outro. Então eu posso migrar de um para o outro. Então há pessoas que já estão no ciclo virtuoso e vai para o ciclo vicioso, ou vice-versa. Por quê? Porque não são pessoas que têm ainda o pensamento centrado em Deus, o pensamento centrado na sua evolução, não sabe da sua evolução. Há um estudo que diz que há mais ou menos 30 mil anos que o homem vem querendo saber de onde ele veio, né, para onde ele vai, o que ele está fazendo aqui. E por causa disso faz muitas guerras, porque não sabe o que vai acontecer, o que ele era antes, o que vai ser depois. Então ele vê o momento presente. E o momento presente tem que ser muito prazeroso ao seu prazer, ao seu visto, né? a sua visão, ao seu campo de visão. Por isso os problemas. Não sejamos dessas pessoas. Nós já sabemos de onde viemos de Deus, vamos para Deus, estamos aqui no meio de se conseguir encontrar esse caminho para Deus. Pronto.
Está resolvido para nós. O Espiritismo nos ensinou isso, nos ensina isso. Não precisa mais de guerra nenhuma. Porque quanto mais eu guerrear, seja em qual nível for, mais eu estou atrasando essa minha ida para Deus. Aliás, é encontrar o caminho de volta para casa. E nós ainda não encontramos esse caminho. Nós saímos, estamos aqui, saímos de Deus, estamos aqui, mas não sabemos o caminho. Então, o grande projeto nosso deve ser encontrar o caminho de retorno para Deus. Um dia que a gente encontrar esse caminho, resolvidas todas as nossas dificuldades. Enquanto lá, nós estamos aí, né? Guerreando, matando, sofrendo. Precisamos sair disso. Foi assim que, havendo organizado a Invencível Armada no ano de 1588, composta de mais de uma centena de navios equipados com 2.000 canhões e 35.000 homens, a fim de atacar a Inglaterra sem motivo que justificasse semelhante agressão, viu essa poderosa esquadra destruída totalmente por uma tempestade aniquiladora. Você vê o que a espiritualidade trabalha? Para que vai invadir a Inglaterra? Não havia necessidade. Era só para mostrar poder. E aí o que a espiritualidade faz? Não deixa. Juntam as nuvens com a possibilidade que eles têm e uma chuva torrencial acaba com esses navios, né? Mais de uma centena de navios, morre muita gente. Está aí um quadro representando. A entidade de navio que afundou aí, que... Pronto, acabou. Era tudo navio, a vela. Né? Aí quanto mais vento, mais loucura, né? Vento para cá, vento para lá, desnorteou toda a embarcação e não teve jeito. O que aconteceu então? De conformidade com as providências do plano invisível, apenas aportaram às costas inglesas os espíritos pacíficos. Vejam vocês que dentro daqueles 35.000 pessoas que foram, muitas vezes, alguns deles obrigados a entrarem nessa expedição, mas esses espíritos foram salvos. Isso é uma lição para nós. Se estamos numa tempestade como estamos atualmente, sejamos pacíficos. Porque bem-aventurados serão os pacíficos. Não é assim que Jesus falou? Porque eles herderão a terra, não é isso? Então, eles herdaram a terra, uma outra terra, uma outra situação de vida. Então, nesse momento, temos que ser pacíficos. Porque a espiritualidade nos segura, nos guarda de toda tempestade. Bom, compelidos pela força a participarem da armada destruída, eles foram obrigados a estar lá, né? E que foram lá recebidos generosamente, encontrando uma nova pátria. Ou seja, dá direitinho, né? Bem-aventurados os mansos pacíficos, que herderão a terra. Então, o manso e o pacífico herdaram uma nova terra, que foi a Inglaterra. Gente, é muito linda a história, vista por esse plano. Porque, controlando essa loucura humana, estão sempre os espíritos superiores sob a proteção de Jesus. Se Henrique VIII havia errado como homem, o povo inglês estava preparado para o cumprimento de uma grande missão. E ao mundo espiritual competia trabalhar pela preservação dos seus patrimônios de liberdade política. Então, era assim. Essa nação está indo bem, então vamos ajudá-la, porque ela vai ser necessária para ajudar aqui e ali. E assim somos nós. As pessoas, quando nos buscam para uma ajuda, um pedido, nós temos que estar preparados para isso. Eu estou aproveitando esse vídeo para cada vez mais falar sobre a doutrina espírita, que na atualidade, minha gente, é provavelmente a única ou muito entre as melhores, né, que pode nos ajudar. Por isso nós estamos no Espiritismo. Por isso Jesus nos chamou para a doutrina espírita. Não estamos aqui por acaso. Aí está o Henrique VIII, né, rei da Inglaterra e Irlanda, de 1509 a 1547, casou-se várias vezes. Ele é frequentemente caracterizado ao final de sua vida como buscador de coisas materiais e prazeres sensuais,
egoísta, severo e inseguro. Aí isso é o ego inferior, né? Sempre inseguro, egoísta, medroso. Então ele se apresenta assim como o suprassumo, mas na verdade ele é muito inseguro. Observa você no seu relacionamento familiar, social, que essas pessoas muito assim que querem mostrar que são muito poderosas, na verdade, a grande parte deles, claro que tem exceções, mas a grande parte é insegura, é medrosa. Por isso que ele ataca, por isso que ele quer ter muito, por isso que ele quer mostrar personalidade. Dizem que personalidade forte, né? Nada, insegura. Quanto mais grita, mais inseguro. Menos argumento possui. Agora vem as guerras religiosas. A Europa, não obstante o amparo e a assistência dos abnegados mensageiros do Cristo, transportou-se ao século XVII no meio de lutas espantosas, agora agravadas com as tenebrosas criações do Tribunal da Penitência, né? Que quase se pode afirmar que os únicos jesuítas dignos do nome de sacerdote de Jesus, lembra do jesuitismo criado por Loyola, né? Foram aqueles que vieram para as regiões desconhecidas da América, que vieram aqui fazer as suas missões, no cumprimento dos mais nobres deveres da fraternidade humana, porque quase a totalidade da companhia no velho mundo mergulhou num oceano de tricas políticas, muitas vezes rematadas em tragédias criminosas. É isso, minha gente. Havia o interesse, né? O Inácio de Loyola, ele era um aliciador de consciências, e segundo Emmanuel conta, ao invés de ele ajudar consciências, aliciava, ele oprimia as consciências. Ora, uma pessoa de consciência oprimida por alguém, ele vai fazer aquilo que aquele seu mentor mandou fazer. Os que vieram para a América tiveram essa facilidade, né? O contato com a natureza, com os povos aqui mais simples, de fazer uma transformação. Porque, afinal de contas, quando alguém procura, né, esse aspecto da religiosidade ou da religião, ele quer uma mudança. E eles encontraram aqui, então, essa forma de mudar nesse contato com a natureza. Nesse contato. E os outros que ficaram lá naquele redemoinho, né, do velho mundo, não conseguiram. Aí se tornaram como o seu criador, um déspota, uma pessoa que só queria ganhar mais e mais e mais. Queriam se garantir, né? Aí está o Tribunal da Inquisição, né, minha gente? Que coisa muito lamentável, né? Isso aí é realmente um momento muito difícil da humanidade, protagonizado por uma religião, por uma instituição religiosa. Quer dizer, que não era religião, né? Era interesse. Nós não vamos colocar aqui a instituição como penalizada, mas sim pessoas que estavam na instituição. As guerras de natureza religiosa estavam longe de terminar, dada a rebeldia de todos os elementos, e foi com penosos esforços que os emissários do alto conduziram as coletividades europeias ao Tratado de Westphalia, em 1648, consolidando as vitórias do protestantismo em face das imposições injustificáveis do jesuitismo. Aí está, né? Então, a chamada paz de Westfália, também conhecida como Tratados dos Münster de Osnabrück, designa uma série de tratados que encerraram a Guerra dos 30 Anos e também reconheceram oficialmente as Províncias Unidas e a Confederação Suíça. Então, são os tratados que foram feitos. Vocês observam que, quando há um tratado assim, mais ou menos justo, as coisas funcionam, né? Então, tem que ser, no meio de uma guerra, no meio de uma tempestade, tem que ter alguém lúcido para resolver as questões. Então, essa pessoa lúcida é aquela que tem a solução na mão. E para ele ter a solução na mão, ele tem que ser o quê? Moderado, tem que ser pacífico, tem que ser muito inteligente.
tem que saber colocar as palavras na hora certa, da maneira exata. Né? A Companhia de Jesus, cujos membros são conhecidos como jesuítas, é uma ordem religiosa fundada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados pelo basco Íñigo Lopes de Loyola, conhecido posteriormente como Santo Inácio de Loyola. A congregação foi reconhecida pela Bula Papal de 1540. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Inácio de Loyola, estude, né? Mas estude de uma maneira em que a sua fonte não seja pró-Inácio de Loyola, mas seja uma visão moderada, uma visão de analista mesmo. Tá? A França e a Inglaterra. A esse tempo, a França já se encontrava preparada para o cumprimento da sua grande missão junto dos povos. E, sob a influência do plano invisível, criavam-se os serviços benéficos da diplomacia. Chegou aonde precisava chegar. A diplomacia, que até hoje, né, está acontecendo aí no mundo. Os diplomatas, os países se unem numa tentativa diplomática de resolver as suas questões. Questões dos seus cidadãos, por exemplo, alguém está num outro país, acontece um caso lá, aí a diplomacia entra para resolver, para tentar resolver a situação. Enfim, é assim que nós vamos construir um mundo mais fraterno. Então, a diplomacia é a porta de entrada para este futuro de fraternidade, de entendimento de como deve ser a vida e as relações sociais. Então, por isso, a diplomacia tem essa proposta inicial. No futuro, será grandiosa. Nos bastidores da sua política administrativa, firmavam-se os princípios do absolutismo no trono, mas a sua grande alma coletiva, cheia de sentimento e generosidade, já vislumbrava o precioso esforço que lhe competia no porvir. Né? Ao seu lado, a Grã-Bretanha caminhava a passos largos para as mais nobres conquistas humanas. Extinta em 1603, a dinastia dos Tudores elevava ao seu trono o rei da Escócia, Jaime I. Então, as coisas vão mudando, né, minha gente? Vão mudando. Por isso que a gente não pode dar como ponto final um momento que a pessoa esteja vivendo. Por exemplo, ele mora num país que o regime político lá não é aquela coisa que ele gostaria, mas aquilo é por um tempo, daqui a pouco muda. Agora, não seja você o destruidor, fanático, irreconhecível na espiritualidade de tentar essa mudança. Seja com inteligência, com novas propostas, com propostas de luz e não de trevas. Porque as propostas de trevas, elas podem até ganhar por um minuto, mas no minuto seguinte já são extintas. Porque o que vale é a luz. Tem que se saber se está na luz ou na treva. Aí está, né? O nosso prezado Jaime, odiado aí pelos seus correligionários. Né? Não, esse aqui é o Jaime. O de lá era o Inácio, o pessoal do jesuitismo. Desejando reviver os princípios absolutistas, o descendente dos Sturts inaugurou um período de nefasta perseguições, o qual foi intensificado por seu filho Carlos I, cujas disposições políticas se constituíam das mais avançadas tendências para a tirania. Então, observa-se que sempre reencarnam espíritos tirânicos e espíritos pacíficos. Porque é necessário que o mal seja crescido, visto para ser combatido. A espiritualidade usa muito dessa estratégia. Então, ou seja, tem um mal, esse mal precisa crescer, para ele ser visto, para ser analisado e vencido. Porque senão ele fica escondidinho, na espreita, realizando as suas torpezas. Então, de vez em quando surge um estimulador do mal para que o mal seja conhecido. A tirania do mal é a sua própria decadência, a sua própria derrocada. Observem isso na história.
A gente lê muitos livros, né, sobre essa tirania do mal, esse lado mal das pessoas, e que daqui a pouco são resolvidos. Você vê isso nos contos de fadas, onde a tirania do mal chega num ápice que você acha que não tem solução, de repente vem um poder qualquer, um poder mágico, um pozinho mágico, uma fada, enfim, que vai lá e extingue o poder do mal. Então, o mal, na verdade, é a distorção do bem. É quando você cria sombra em torno de você. Se você andar na linha reta, você não vai gerar sombra. Agora, se você fizer cambalear para cá ou para lá, você gera sombra. Isso é a tirania do mal. Mas o que vale? É o sol. É a luz. Não é a sombra. Rompendo com o parlamento e dissolvendo vezes consecutivas, viu o povo da capital inglesa de armas na mão, em defesa dos seus representantes, ensejando uma guerra civil que durou vários anos e só terminada com a ação de Cromwell, que, de acordo com o parlamento, estabelece a república, da qual se torna o Lorde Protetor. Achando caminhos, buscando caminhos. Que ainda estamos fazendo isso, estamos buscando caminhos. E agora, os caminhos chegarão mais acentuados. Eu lembro quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus fala que viriam muitos sinais dos céus. Gente, o que está tendo de sinal aí, né? Meteorito sempre teve, mas não na intensidade, não com a voluptuosidade de agora. Nuvens formando imagens. Isso já aconteceu sempre, mas ninguém observava isso. O que é? Já é um chamado do alto ao homem. Olha para cima. Veja mais além. Perceba. Só que o homem não quer saber. Aí vem lá um cientista, com todo respeito, e fala assim, isso aí é nuvens com símbolos, com sei o que. Meu amigo, é isso, eu sei que é isso. Eu sei que para as nuvens se formarem tem que ter essas conotações todas, essas intensidades todas. Agora, quem forma isso? Nós vimos uma vez um vídeo que tinha uma pessoa caminhando na nuvem. O que é isso? É para chamar a atenção do homem. Olha para cima. Deixa de olhar para baixo só. Dá uma olhadinha lá para cima. São sinais dos céus que Jesus falou. Eles vão resolver? Não, quem vai resolver é o homem. Quem vai resolver são os espíritos que vão renascer aqui, e já estão renascendo para fazer essa mudança. Então, meu amigo, minha amiga, está disposto? Está disposta? Vamos em frente. Se não tiver, eu digo para você que o universo é solidário. E tem muitas moradas na casa do nosso Pai. Está aí, né, a figura. Estranho nessas pessoas mais antigas. Cromwell era um espírito valoroso, mais embriagado com um vinho sinistro do despotismo. A cara dele é um pouco assim, de despótico. Olha. Você faz a leitura do rosto das pessoas, você vê. Foi também um ditador vingativo, fanático e cruel. Depois da sua morte, em face da incapacidade política do filho, verifica-se a restauração do trono com os Stuarts. Ou seja, veio o mal, ele só fica por um tempo para mostrar que não é bom. Aí veio o bem. Viu o que é o mal, gente? Entendem agora o que é o mal? O mal é isso, é só para mostrar que não pode acontecer, que o mal não é bom, que o mal precisa ser combatido e vencido. O governo destes teria, porém, pouca duração, porque os ingleses desgostosos com a administração de Jaime II, e no seu tradicional amor à liberdade, chamam Guilherme de Orange ao poder. Está aí o nosso prezado Guilherme, muito esperto, com um olhar atento. Ele governou de 1653 a 58, só 5 anos, e governou. Esse aqui é o Guilherme de cá, que é o Guilherme, e o outro é o Jaime. Esse foi de 1653 a 1702, Ele já foi um pouco mais. O parlamento
redige a famosa Declaração dos Direitos, definindo a emancipação do povo e limitando os poderes reais, elevando-se ao trono Guilherme III com a Revolução de 1688. A Inglaterra havia cumprido um de seus mais nobres deveres, consolidando as formas do parlamentarismo, porque assim todas as classes eram chamadas à cooperação e fiscalização dos governos. Então a Inglaterra faz esse grande feito para a humanidade. Cria o parlamento. No parlamento você discute as coisas. Não tem um déspota, não tem um rei mandando só ele, tem um grupo de pessoas analisando, né? Isso foi um avanço para a sociedade. E você observa que esses parlamentos agora eles já seguem uma diretriz diferenciada, uma diretriz dos tempos mais próximos de nós, onde as pessoas têm que assim, tomar cuidado muito com os seus interesses pessoais. Porque no parlamento você coloca e você tira. Só que tem parlamentares que não entendem isso. Infelizmente, tem aquela coisa bem antiga daqueles reinos arcaicos e vencidos que reencarnam, mas como tem essa força parlamentar dentro deles, eles assumem de novo o parlamento. Só que daí começa a complicar. E aí, nessa complicação, eles perdem totalmente o direito a serem parlamentares nesta e em próximas existências. Há que se entender assim. Se você foi bem naquilo que você foi colocado a realizar, você deverá sempre ir para cima. Se você foi mal, você perde até... Quem que falou isso? O Senhor Jesus. Ele falou assim, muito será dado ao que mais tem. E o que menos tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Para analisar isso, você fala, meu Deus, por que mais vai dar mais ao que tem? Porque ele honra o que tem. Agora, tira o que tem pouco, às vezes tem uma coisinha de nada, tira porque não honrou aquilo que teve, então tira dele. Para que ele aprenda. Não é por vingança, é para que ele aprenda. Pela perda ele vai aprender. Refúgio da América, considerando o movimento das responsabilidades gerais e isoladas, o plano invisível sob a orientação de Jesus conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores. Gente, a nossa América foi escolhida por Jesus para receber pessoas assim, que não necessitasse de reencarnações ao mundo, não precisava de reencarnar na Europa, onde indivíduos e coletividades se prendiam cada vez mais na cadeia das existências de provações expiatórias. Agora, meu amigo brasileiro, você entendeu por que você nasceu no Brasil? Porque você não precisa mais dessa cadeia das existências de provações expiatórias que ainda existe no velho mundo. Ah, mas aqui no Brasil também tem. Tem, porque você tem que ajudar o país a crescer pelo seu conhecimento. O teu conhecimento, a tua estrutura intelectual e, quem sabe, moral, precisa ser utilizada para fazer o país crescer. Assim como os argentinos, os bolivianos, os venezuelanos, os colombianos, e toda a América Central, toda a América do Norte. Minha gente, é sério isso, é muito sério. Isso dá para a gente pensar muito no que nós somos, o que nós temos, o que nós queremos. Para o hemisfério do Novo Mundo, afluíam todas as entidades conclamadas à Organização do Progresso Futuro, para o Novo Mundo, para a América. Muitas dessas personalidades haviam adquirido o senso da fraternidade e da paz, depois de muitas lutas no antigo continente. Mas também vieram para cá pessoas doentes, que precisavam de remédio, precisam de remédios. Então, se você não é essa pessoa doente, seja o seu médico, seja o seu auxiliar. Porque os doentes que vieram para cá, vieram porque já imploravam isso. Me tira desse torvelinho milenar, né, de guerras, desde o povoário, né, que inundou o Ocidente. Me tira disso, eu quero agora um lugar diferente. Aí muitos renasciam entre os ameríndios para aprender com a natureza, né? E deixaram lições fantásticas, minha gente, fantásticas. Muita coisa magnífica
nós temos aí desses nossos antepassados da América. Exaustos de procurar a felicidade nos limites estreitos dos sentimentos exclusivistas, sentiam no íntimo as generosas florações das reformas edificantes, compreendendo a verdadeira solidariedade na comunidade universal. Foi por essa razão que, desde os seus primórdios, as organizações políticas do continente americano se tornaram baluartes de paz e de fraternidade para o orbe inteiro. É que a permanência no seu solo e nas suas lutas ocultas do seu clima social era considerado por todos os espíritos como uma bênção de Deus, em face das sucessivas inquietações europeias. A gente não vê aqui muitas essas histórias de guerra. Existem, sim, algumas coisas aqui e ali, mas nós estamos nos organizando, de alguma maneira. Ainda somos novos, minha gente, 500 anos só. Mas nós vamos chegar lá. Não só o Brasil, mas toda a América. Nós estaremos chegando lá. Aí vai o continente americano, né, minha gente? Onde o Brasil é um destaque. Vocês observam aí que o Brasil é grande demais na América do Sul, olha. Estados Unidos é grande lá no norte, na América do Norte. O México é um elo de ligação, né? E esses países aí da América Central, né? Muito ligados, né, à natureza. Muito bonito isso tudo. Isso aí é o continente da esperança, minha gente. E você está nele, eu estou nele. Se você estiver no Brasil ou algum país aqui da América. E se você estiver na Europa, lute para que a sua presença aí seja uma presença de luz, levando para os nossos irmãos, onde você estiver, as bênçãos da fraternidade, da paz e da concórdia. Agora vem os enciclopedistas. O século XVIII iniciou-se entre lutas igualmente renovadoras, mas elevados espíritos da filosofia e da ciência, reencarnados, particularmente na França, iam combater os erros da sociedade e da política, fazendo acontecer os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. As pessoas não tinham um norte para seguir. Tinha um evangelho, mas o evangelho é aquilo que a gente sabe, né? Tem que ter erudição para entendê-lo e tem que ter pessoas prontas para explicá-lo. E como geralmente o homem vinha, né, de um passado muito confuso, né, nas questões religiosas, então a filosofia e a ciência tinha que ajudar. Aí começam a renascer esses espíritos grandiosos nessas áreas, né? Então vamos encontrar nessa pleiade de reformadores os vultos veneráveis de Voltaire, francês, né? Montesquieu, o Rousseau, o D'Alembert, Diderot, Quesnay. 6 pessoas interessantes, né? Suas lições generosas repercutem na América do Norte como em todo o mundo. São as pessoas que trazem novas ideias para a humanidade. Novos conteúdos. E eu vou dizer para você, prepara o mundo para receber a doutrina espírita. Repara. Depois você analisa um por um, dá uma estudadinha em cada um deles, para você ver como é que estavam só amaciando a terra para que fosse plantada aqui a doutrina dos espíritos, que, eu vou repetir para você, é a doutrina que trabalha com as leis de Deus, puras. Imortalidade, reencarnação, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados e Deus. Então, ela nunca será vencida. Ela sempre será adicionado coisas superiores. Mas só o primeiro item, imortalidade, já nos levaria a um patamar bem elevado de social e individual. Entre cintilações do sentimento e do gênio, foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. A gente estuda todos eles hoje, né, nas grandes universidades. Historiadores que numa característica mania de sensacionalismo, não se pejam de ver a público asseverar que esses espíritos estudiosos e sábios se encontravam a soldo da Catarina II da Rússia
e dos príncipes da Prússia contra a integridade da França, mas semelhantes afirmativas representam injúrias caluniosas que apenas afetam os que as proferem, porque foi dos sacrifícios desses corações generosos que se fez a fagulha divina do pensamento da liberdade, substância de todas as conquistas sociais de que se orgulham os povos modernos. Então, a pessoa que faz alguma coisa de bom, ele é sempre atacado de alguma maneira. Sempre. Né? A independência da América, agora, né? As ideias nobilitantes dos autores da enciclopédia e das novas teorias sociais haviam encontrado mais franco acolhimento nas colônias inglesas da América do Norte, organizadas e educadas no espírito de liberdade da pátria e do parlamentarismo. Né? Não é o hino dos Estados Unidos, né? Não é a liberdade? Então, queriam isso. Queriam a liberdade para acontecer. O mundo invisível aproveita desse modo a grande oportunidade, deliberando executar nas terras novas os grandes princípios democráticos pregados pelos filósofos e pensadores do século XVIII. Então, o mundo espiritual começa a trabalhar para que esses princípios venham aqui para a América. Né? E enquanto a Inglaterra desrespeita para com suas colônias o grande princípio por ela afirmado, de que ninguém deve pagar contribuições sem as ter votado, os americanos resolvem proclamar a sua independência política. Depois de alguns incidentes com a metrópole, celebra sua emancipação em 4 de julho de 1776, organizando posteriormente a Constituição de Filadélfia, modelo dos códigos democráticos do porvir. Quer dizer, aquele que oprime, ele é vencido pelo próprio opressor, que foi o que aconteceu aqui nos Estados Unidos com a Inglaterra. Entende vocês? Como é que tudo nos leva ao bem geral, aos benefícios finais? E agora vamos ver aqui, então, o nosso encontro com Emmanuel, para a confirmação deste estudo. Foi tirado do livro Construção do Amor, capítulo 9. Olha, milhões de criaturas encontraram o justo caminho da consagração pessoal ao Senhor, suportando heroicamente a flagelação e o insulto, o menosprezo e a morte, para formarem com o próprio exemplo as bases do mundo em que a evolução do direito e da ordem, do progresso, da solidariedade presidia a civilização do Ocidente, que apesar do estigma da devassidão e da guerra, ainda é a esperança para a vitória da luz. É por esse motivo que nós, os espíritas de agora, cristãos igualmente redivivos, com mais amplos fatores de segurança, somos convocados à redenção da Terra. Competindo-nos, porém, para isso, não mais um ânimo firme no contato com as feras e cruzes, escárnio e fogueira, mas sim a coragem varonil de vencermos as trevas cristalizadas conosco, em forma de indiferença e ociosidade, orgulho e rebeldia, instalando, através do serviço e da educação, o entendimento e o amor em nós mesmos, a fim de que o reinado do Cristo fulgure entre nós para sempre. O que Emmanuel nos diz? Vamos acabar com as guerras, com essas opressões todas, e vamos nos unir a Jesus para construir um mundo melhor. Essa é a proposta de Emmanuel. Falava do analista, né? As reformas são avanços necessários aos aprimoramentos, a melhores interpretações da vida em suas mutações. Tudo evolui, e o movimento cristão necessitava adaptar-se às novas propostas trazidas pela Renascença. Se a Igreja não fez, os planos superiores destacou um grupo de espíritos fortes e destemidos para fazê-lo. Protestaram contra a situação e ofereceram novos caminhos a estudantes e novos caminhos de estudos e práticas do Evangelho. Contudo, muitas guerras religiosas aconteceram pela improbidade humana. A França e a Inglaterra foram chamados aos aprimoramentos necessários. Espíritos nobres renasceram e construíram no mundo caminhos melhores, que foram os enciclopedistas. Então, minha gente, o governo é do Cristo. A história nos mostra isso. Agora você, quando lê a história, você já vai ver com outro sentido, que o governo é de Jesus, as estratégias são deles.
Importante destacar a mão divina na proteção à Inglaterra, quando a invencível armada espanhola tentava pegá-la de surpresa. Houve uma tempestade e quase todos os soldados desencarnaram. Mais tarde, os espíritos que se destacaram nas aquisições morais ocuparam a América com uma nova proposta de vida e liberdade. E aqui estabeleceram uma nova forma de viver, construindo nações e preparando suas independências. Para prosseguir com autonomia, é necessário ser livre. Entenderam, gente? Que coisa interessante. Quer estudar a história agora? Não ficou diferente? Palavra do trovador. No ritmo frenético, a história nos conta os avanços ocorridos neste planeta. Vivemos e viveremos sempre à procura da perfeição, pendão divino estabelecido em nós. Cada qual cumpre sua parte. É assim fazemos fazer a vontade do Senhor. O atrasado de ontem regenera-se e prossegue. O que fica sofre, amordaçado por ele mesmo. Ele fica, outros vão, assim caminha a humanidade. Verdade contidas nos versos do amor. É com o amor que venceremos, querendo ou não, até chegarmos ao porto seguro da paz. Renascença, reforma protestante, invencível armada, países antigos, América. Há tantas histórias que compõem a nossa história. Onde estivemos e fazendo o quê? Agora, o que queremos? Sofrendo continuaremos ou maduros e conscientes prosseguiremos? Eu fico pensando no fulgor de Atenas, naqueles idos dos grandes acontecimentos, quando a palavra feliz orientou o Ocidente e o preparou para o tempo a seguir. Ir, ficar, é a opção de cada qual. E qual o resultado de tudo isso? A evolução compõe uma sinfonia que tocará em nós no futuro quando maestros regermos nossas vidas. Caminho da luz, minha gente. É este o caminho que nos cabe buscar e seguir. Eu posso sentar-me numa pedra polida e escrever minha vida. Saberei por onde começar e onde começa a minha vida. Assim Sócrates iniciou o homem no domínio da sua razão. É preciso questionar e refletir. A evolução consciente é assim. Eu posso sentar numa pedra polida e escrever a minha vida. Mas eu saberei por onde começar? E onde começa a minha vida? É assim só que se iniciou o homem no domínio da razão. É preciso questionar e refletir. A evolução consciente é assim. Então, minha gente, chegamos ao final deste estudo, que eu espero que tenha sido muito proveitoso para você. Porque nós falamos de um tempo de transição, como o próprio capítulo indica. Mas agora é preciso que você pesquise, né? Porque Emmanuel só dá uma dica, né? Dá uma passada, assim, mas é preciso a gente pesquisar. Agora, quando você pegar um livro de história, tenho certeza que você vai ver muito mais coisas. O meu agradecimento a você por este momento de estarmos juntos. Esperamos mesmo que a gente possa apreender essas lições. Agradecemos a Jesus, a espiritualidade, agradecemos a falange de Emmanuel e agradecemos a todos nós por termos tomado essa sábia decisão de seguirmos o Evangelho do Mestre. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.